Olá, amigos, mais uma vez aqui, depois da tempestade de ontem, onde o sol até se escondeu de vergonha do que se passou em Brasília, na ANEEL. Agradecer aí os mais de 600 colaboradores das distribuidoras de energia elétrica que viram um post que eu escrevi ontem sobre o poder legislador da Agência Reguladora de Energia Elétrica Brasileira, da ANEEL, porque foi isso que aconteceu ontem. Rasgaram a lei, criaram circunstâncias e situações novíssimas que não estavam na lei. E falo isso porque toda a temática, toda a pauta de discussão sempre foi feita em cima dos subsídios, onde a energia solar tem bilhões de subsídios. Dos 32 bilhões anuais gastos, foi esse o orçamento do último ano da CDE, apenas 2 milhões foram gastos com solar. Os demais, 16 milhões para conta de energia, ou melhor, conta de compra de combustível para as termoelétricas do sistema isolado, assim deveria ser, 16 bilhões, 5 bilhões para a tarifa social, alguns bilhões para a Proinfa, que é da eólica, e outros bilhões espalhados para N outras questões. Mas ninguém nunca tocou no tema. E esses subsídios não têm fim para acabar, exceto o da solar. Se foi sanado isso com a Lei 14.300, e a ANEEL deveria apenas regulamentar o que a lei fala, ela inovou. Ela criou uma tarifa trinômia. Interessante isso, né? Ou seja, 3 tarifas para algo que já é cobrado em uma, que é a tarifa do fio. Pois bem, há anos a ANEEL tem tentado estabelecer uma tarifa binômia para o setor de alta tensão e não conseguiu. E não conseguiu por quê? Porque os clientes de alta tensão consomem 64% de tudo que é consumido no país. E eles têm força econômica para barrar, para contratar advogado, para brigar, para judicializar. Infelizmente, a Solar é mais democrática. Ela está voltada para os outros 86 milhões de brasileiros que querem colocar no seu telhado. Alguns não têm dinheiro para fazer isso e recorrem a compartilhada, a remota, para ter um desconto de 10 a 15%. E eu ouvi uma fala ontem, foi, não, quem ganha esse dinheiro são os empresários. Você sabe de quanto é atingido um projeto desse? A taxa de retorno do investimento do empresário? 16, 17, se for GC, que é o Utility Scale, 12%, menor que a Selic. Ou seja, esse empresário que está ganhando dinheiro, ou seriam os lucros bilionários das distribuidoras, que ninguém fala também? Ah, não, desculpa, elas colaboram demais com várias coisas, né? Bom, mas a fala aqui não é contra elas, e é sério mesmo isso. Tá? Então nós vamos pedir aos nossos deputados que de fato exerçam o poder e o dever do povo, que é legislar em prol da população e não aceitar canetada de uma agência reguladora, que deveria apenas regular e fiscalizar e não defender interesses de oligopólios. Tá bom? Então essa era a mensagem de hoje. Estamos atentos, estamos de olho. Ah, e você que é associado de qualquer associação ou entidade de classe, olhe bem a opinião da sua associação. Tá? Infelizmente, algumas delas até apoiaram o movimento. Uma ou duas, pequenas ou grandes ou médias, não importa. E o curioso é ver em algumas reuniões que a população não participa, onde se discute textos, onde se negocia textos, esse é o processo de escrever uma lei. Um representante de uma delas fala, não, para mim o que tiver escrito tá bom. Desculpa. Essas pessoas não me representam. Essas pessoas não representam o setor.